Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 85, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, segundo capítulo, As Pessoas, quer dizer, os integrantes encarnados da Casa Espírita, né? Então, dando sequência no vídeo anterior, porque a sequência faz parte desse assunto aqui do esmiuçamento. Então, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas onde você encontra tanto assunto, você lê 2, 3, 4 linhas e você destampa a falar e não para mais. E eu confesso a você que existem assuntos que eu, às vezes, evito comentar, porque se eu comento, pode gerar mais de 50 vídeos. Então, muitas pessoas, muitos de nós, tudo que nos acontece, nós culpamos os espíritos. E quando não culpamos os espíritos, nós culpamos os encarnados que há aqui na Terra. Mas nós nos esquecemos do que nós trazemos de vidas passadas. Nós nos esquecemos da lei de causa e efeito, ação e reação. Então façamos por onde de expurgar o que sabemos que não condiz com as leis de Deus, mas que no nosso eu ainda perdura. Perdura por indisciplina, por irresponsabilidade, por invigilância. Porque nós temos que entender uma coisa: o ser só retorna ao corpo físico para se lapidar. O diamante só é levado até o esmeril enquanto ele ainda apresenta arestas, imperfeições, pois uma vez que imperfeição nenhuma mais apresenta, o especialista não o aproxima mais do esmeril, porque o especialista sabe que o diamante chegou no estado de perfeição, pois todos nós somos diamantes brutos em processo de lapidação, pois todos os nossos desejos, todas as nossas fantasias, orgulho, vaidade, egoísmo, inveja,
ciúme, tudo que vai de encontro aos desígnios do Pai, devemos permitir que todas essas imperfeições saia no esmeril, enquanto o diamante está sendo burilado. Devemos permitir, porque muitas vezes nós não permitimos deixar para trás, desfazendo-se daquelas imperfeições, nós não permitimos, pois nós sabemos que a vaidade, ela é irmã do orgulho, pois nós sabemos que o egoísmo é irmão do orgulho, pois nós sabemos que a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância são irmãos do orgulho e do egoísmo. Mas, com todo respeito, o que temos feito para nos livrar desses monstros que trazemos, que alimentamos, que cultivamos dentro de nós? Não generalizando, mas devemos nos conscientizar-se de que, se a pessoa é nervosa, não é culpa dos espíritos, por mais que os espíritos ali estejam influenciando-o ou influenciando-a. Se a pessoa é promíscua, não é culpa dos espíritos. Os espíritos encontrou ali promiscuidade naquela alma. E é óbvio, ora, vamos fazer uma comparaçãozinha agora. Você, de vez em quando, você pensa assim, vou almoçar fora. E você sai à procura de um restaurante, não é isso que acontece? E você escolhe o restaurante do teu gosto. E você chega próximo 40, 50 alimentos. Não é isso que acontece? Então, você, daqueles 40, 50, você escolhe uns 5, 6 sabores. Não é isso? E você busca uma mesa, se senta e ali você almoça. Agora, por que você comeu aqueles 5, 6 sabor? Por quê? Porque você encontrou um restaurante aberto. E além de você ter encontrado o restaurante, você ainda encontrou 5, 6 alimentos do teu gosto. É a mesma coisa acontece com as trevas.
A mesma coisa acontece com os obsessores, pois eles se aproximam do encarnado. Eles observam as atitudes do encarnado, o comportamento ético e moral, os hábitos, os vícios. Eles observam tudo. Eles anotam em um papel, vamos por esse lado para ficar mais fácil. E depois, como se diz o ditado, eles pegam um prato, os talheres, né? E eles se servem à vontade de tudo aquilo que o encarnado possui. Eles se servem de tudo aquilo que o encarnado possui. Então, não devemos culpar os espíritos. Se você procura uma casa espírita e ali o diagnóstico que você recebe é de que você está sendo obsidiado por alguns espíritos. Você está sendo influenciado, influenciada por alguns espíritos sofredores. Ambos carecem de tratamento, pois nós temos visto quando isso acontece, os encarnados preocupados exclusivamente apenas em libertar o encarnado dos desencarnados. Isso é falta de conhecimento. Isso é equívoco. Esses que agem dessa forma encontram-se equivocados, com todo o respeito que merecem. Porque ambos ali, tanto os espíritos sofredores que presentes se fazem no campo vibracional daquela pessoa, quanto a pessoa necessitam de tratamento, de assistência, de autoevangelização. E quase sempre não é isso que nós vemos. Nós temos presenciado ali uma encenação para, usando esse termo porque é o termo que os encarnados usam, uma encenação para afastar os obsessores e os espíritos do encarnado. O encarnado volta para o seu lar sem instrução nenhuma de como se portar daquele momento em diante. O encarnado retorna ao seu lar sem conhecimento, da mesma forma como chegou na casa espírita, sem instrução nenhuma,
ele retorna ao seu lar sem instrução nenhuma. Em casa, o encarnado continua brigando, continua nos vícios, na bebedeira, no cigarro, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, no ciúme, na avareza, do mesmo jeito. Na sexolatria, na toxicomania, na contramão dos desígnios do Criador. Ele continua do mesmo jeito. Não muda nada. Por que ele não muda nada? Porque ele não recebeu instrução nenhuma lá na casa espírita que foi. Será que aqueles obsessores, os quais o diagnóstico recebeu, será que aqueles obsessores de fato foram desligados do campo vibracional dele encarnado? Pode ter certeza de que não. Pode ter certeza de que não. Por isso, o conhecimento, o amor, a moral, é tudo. Quando a humanidade se conscientizar-se disso, desses 3 instrumentos na evolução, um salto muito grande na evolução a humanidade dará. Caso contrário, não. Então, está aí a resposta para muitos casos que para muitos são assim casos sem solução. É necessário raciocinar, é necessário refletir, é necessário mudar. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Então vejamos. Os espíritos exercem alguma influência em nossas vidas? Os espíritos não só exercem, como são eles que vos dirigem. Resposta dada pelos bons espíritos a Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tanto os espíritos inferiores quanto os espíritos superiores influenciam a humanidade, inspiram a humanidade, intuem a humanidade. Mas é preciso ressaltar isso, que essa inspiração, essas intuições, graças a tudo aquilo que tanto os do bem ou aqueles equivocados encontram no eu de cada indivíduo. Por isso, o encarnado, ele é o único responsável por 100% de
tudo que lhe acontece de bom em sua vida. Ele é o único responsável por tudo de ruim que lhe acontece em sua vida. Porque nele encontram-se as matrizes. Orai e vigiai. Se não ora, se não vigia, se não policia a moral, o comportamento, as atitudes, como? De que forma representar Jesus? De que forma? Aí vem os desculpas, aqueles que partem para o desculpismo. Mas nós nos encontramos em processo de evolução. Até quando a humanidade vai permanecer nessa desculpa? Até quando? 2000 anos já passou que o Cristo esteve na Terra fisicamente. Quantos mais 1000 anos a humanidade precisa de desculpismo? O meu insucesso é o meu insucesso. Não foi ela, não foi ele, não foi ninguém quem me levou ao insucesso. E sim, os meus vícios do passado, as minhas irresponsabilidades, as minhas indisciplinas, que me levaram aos insucessos. Mas então quer dizer que os espíritos das trevas, os obsessores, permanecem isentos, então nada lhes são cobrado? Sim. Esse 100% é uma forma de expressão, entendendo-se de que o primeiro passo, aquele que encontra-se no corpo físico, é quem dá. O espírito sofredor ou os obsessores, eles só agem através daquilo que na alma, no corpo físico, encontram. Pois ore, vigie, policie a moral. Pois lute. Não se exige santidade, porque isso não existe. Mas apenas um alerta. Antes de culpar os espíritos das trevas, os espíritos obsessores, pense bem, porque o único ser responsável por todo o insucesso, por tudo que lhe acontece de errado, é o próprio encarnado.
que não ora, que não vigia, que não faz o possível para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, que não desfaz do orgulho, do egoísmo, da inveja, da avareza, da arrogância, da vaidade, dos desejos, dos sentimentos, não desfaz. É uma bagagem, é uma mala repleta de roupa suja e rasgada que a pessoa mesmo assim prende embaixo dos braços e não joga no lixão. E carrega quilômetros e quilômetros, se preciso for, mas não se desfaz daquela bagagem imunda. É óbvio que aquela bagagem suja, imunda, ela adquire bactérias, odor, fétido, putrefação. E as moscas pousam ali, não é? Pousam ali. Agora, jogue aquelas roupas todas no lixo. Expulsa isso da sua mala. Lute, batalhe, expulse. Tome um banho. Banho de conhecimento dos desígnios de Deus, o que nós queremos dizer. Mergulhe neste oceano que se chama desígnios do Criador. Tome esse banho. Permita que esta água divina penetre no teu eu. Ora, por que milhões de mártires conseguiram deixar a terra, retornando ao plano maior, sem máculas nenhuma? Por que não a humanidade? Por quê? Qual a diferença entre todos os mártires e a humanidade? Porque a humanidade parte para o desculpismo, enquanto os mártires partiam e partem, porque existem muitos mártires na atualidade, na direção do Criador. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.